Jesus, ele é, diga a verdade. O que, olha, aquele que não tiver o privilégio nesse mundo de encontrar a verdade, de encontrar Cristo, a Bíblia diz que ele será o mais miserável de todos os homens. E essa é a situação de muita gente, infelizmente, né? Infelizmente, o Evangelho, apesar de estar sendo pregado em todo o mundo, né? Numa escala mundial, ainda existe muita gente resistindo à palavra de Deus, o Evangelho. E Deus está trabalhando, gente, até hoje. O Senhor trabalha incessantemente, porque a vontade dele não é que muitos se percam, mas que muitos venham a ser salvos, que você venha a ser salvo, que você possa aproveitar hoje este primeiro culto, né? A gente teve a vigília essa noite, alguns não vieram, mas vamos considerar que hoje é o primeiro culto do ano, né? As primícias, né? Que você possa aproveitar cada momento, cada palavra que o Senhor, ele vai trazer do mais altos céus para a tua vida aqui hoje. Creia que o Senhor vai derramar o maná na tua vida hoje. Aproveite, se alimente. Você precisa do alimento espiritual, irmão. Olha, toda a influência nesse nosso mundo aqui vem por intermédio do mundo espiritual. Seja do lado bom de Deus, seja do lado mal de Satanás. O bom acontece na tua vida porque Deus permite, porque Deus é bom. O mal acontece porque você está vivendo num mundo onde jaz no maligno. Não se esqueça disso. E você precisa realmente hoje se encontrar por intermédio do Evangelho de Cristo numa nova realidade. Amém? A realidade não é essa fantasia, não, que é mostrada, que é pintada. O diabo, ele pinta uma fantasia para o engano dos homens, para o engano da perdição. E que Jesus possa te iluminar hoje. Amém? Pegue a sua Bíblia Sagrada. Abra ela no livro de Judas. Fica bem pertinho de Apocalipse. Judas, versículo 3, né? Só tem um capítulo, né? Ok? Todos abriram? Glória a Deus. Versículo 3. Diz assim, olha. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Somente até aí. Diga, Senhor Deus e Pai, fala ao meu coração, por intermédio desta palavra. Diga em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Amém? Podeis assentar. O que você veio fazer hoje na casa de Deus?
Responda para você mesmo essa pergunta, amém? Qual é o teu propósito hoje aqui? Será que você já, olha, você teve o dia hoje de folga, né? Será que você leu a Bíblia hoje? Quem leu a Bíblia hoje? Levante sua mãozinha. Alguns, né? Nem todos leram, né? Começou bem o ano, amém? Para os que não leram, perderam muita coisa. Mas, amados, você tem que hoje sair daqui com uma certeza de uma responsabilidade. Que este evangelho, ao qual Jesus ele trouxe para nós, Judas diz que a fé foi entregue a quem? A nós, os santos. Mas essa fé, esse evangelho que Jesus ele nos trouxe, é para todos. É para os que são da fé, os santos, que já tomaram posse, amém? Glória a Deus. Mas é também para você que ainda não conhece. Ele é teu, foi Cristo, foi o Senhor quem trouxe para nós. A Bíblia diz que o Senhor deu a sua vida pelo mundo todo, pelos pecadores, amém? Então você está aqui hoje, você está tendo a ciência de que você, além dos teus afazeres do dia a dia, do teu trabalho, de cuidar do teu casamento, de cuidar da tua saúde, de cuidar de tudo aquilo que no mundo você tem responsabilidade, você tem uma responsabilidade maior hoje. Diga com a minha alma. Porque a tua alma, ela é preciosa. Infelizmente, o ser humano, ele só costuma dar valor àquilo que ele vê, àquilo que ele acha que é proveitoso para aquele momento. Mas ele ainda não parou para pensar que aquilo que veio da parte de Deus, aquilo que habita dentro de você, o teu ser, a tua entidade, né? Identidade original, né? Que veio de Deus, você não tem cuidado dela. Você não tem dado valor a ela. Irmão, isso é muito sério. Porque o que a Bíblia diz a respeito da condenação eterna é algo terrível. E você tem que tomar hoje como alerta para a tua vida, que você tem que hoje abraçar o evangelho da salvação. Você tem que diligentemente hoje abraçar a fé que é entregue a você, que foi entregue a você, ou que será entregue a você. Não dá para viver, irmão. Não dá para você dizer, olha, eu sou isso, eu sou aquilo outro, se você não aprender a defender aquilo que Deus está te entregando hoje. Quando Judas diz assim, olha, amados, enquanto eu empregava toda a diligência, ou seja, ele se esforçou, não foi? Ele teve cuidado, ele se esmerou para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum. Senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, essa palavra batalhar, ela tem um sentido bem amplo. Essa palavra batalhar significa lutar, significa contender, significa, olha, atentar com toda a tua força, com todo o teu coração, alma e espírito. É você tomar posse, irmão, da vida eterna. Paulo escreve a Timóteo e diz, Timóteo, toma posse. Ele não estava dizendo para você receber a vida eterna como uma simples religião, não. Ele estava dizendo para você tomar posse. Interessante é que o inimigo da tua alma,
ele tendo todo o conhecimento do mundo espiritual, ele tendo todo o conhecimento daquilo que está preparado para você, ou seja, o céu da glória de Deus, ele se empenha ao máximo para não querer deixar você entrar lá. E ele vai te amarrar. Paulo fala das fortalezas de Satanás. Ele fala que o homem é aprisionado como se fosse em um castelo. Porque o inimigo da tua alma não quer que você conheça isso daqui. Não quer que você, defenda aquilo que é mais valioso para a tua vida. Quantas pessoas se esforçam ao máximo, né? Para conquistar alguma coisa nesse mundo. E muitas vezes aquela pessoa, ela morre, ela mata, ela é capaz de fazer qualquer tipo de atrocidade para defender aquele quinhãozinho. Mas quando ela se depara com a realidade do evangelho, com a realidade da tua vida, ou seja, você hoje, o teu estado é que você é um pecador, que você é alguém que está morto espiritualmente, que você é alguém que precisa despertar do sono, espiritual e acordar atentamente para as coisas eternas. Mas em vez disso, apesar de toda a pregação, de todo o esforço que pastores, que obreiros, que evangelistas, que homens de Deus, que a igreja ela faz, irmão, para despertar o povo, para despertar a igreja, as pessoas continuam dormindo. As pessoas continuam no sono, ouvindo a voz contrária. Dizendo, não, isso é muito sacrificoso para mim. Não, eu já tenho, ocupação demais na minha vida. Eu não quero mais sofrer, a tristeza, a angústia, o dano que esse evangelho tem me causado ou pode me causar. Irmãos, a Bíblia diz que as aflições do tempo presente, preste atenção nisso, que as aflições que você sofre hoje, passa hoje pelo evangelho da salvação, não há de se comparar, irmão, com a glória que o Senhor vai te revelar, com a glória que o Senhor vai te dar na tua vida, na eternidade. Então o que Judas, um dos apóstolos, estava aqui dizendo, era chamando a atenção de você, para que você abraçasse um verdadeiro evangelho, um evangelho que significa algo na tua vida. Qual é o evangelho que você tem abraçado? Qual é? Será que é esse daqui que nós pregamos? Será que é esse que a Bíblia nos ensina? Abra a sua Bíblia aí em Marcos 16, abra aí. E versículo 15. Esse é o evangelho que Cristo nos deixou, amém? Ele disse, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você não pode se contentar na tua vida cristã. Você não pode se contentar, você que se diz um cristão, um crente, um evangélico, sei lá, qual a denominação que você dá para você não pode se contentar com outro evangelho. Você não pode se contentar com um evangelhozinho, meia pataca, não. Você tem que dizer para Deus, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais do que esse evangelhozinho que está sendo anunciado e pregado por muitos.
por muitos falsificadores, por muitos mestres falsos. Não, eu não quero ninguém passando a mão na minha cabeça e dizendo que está tudo bem eu estando no pecado. Não, eu quero alguém que venha e diga, e me exorte, e diga que eu estou condenado se eu não me arrepender, se eu não abraçar o verdadeiro evangelho da salvação. Se eu não for um defensor da minha própria fé. Irmão, Jesus já fez a parte dele, amém? O Senhor já veio e já fez a parte dele. Os apóstolos, agora sendo guiados pelo Espírito Santo, sendo ensinados por Jesus, eles fizeram a parte deles, sim ou não? A igreja primitiva fez a parte dela. E agora é a nossa vez. Diga graças a Deus por isso. Hoje você está tendo o privilégio, mas não é, irmão, de você, olha, se agradar, ou se contentar, ou ficar feliz. Não, eu vou para aquela igrejinha ali, que ali o pastor é gente boa. Ali o pastor, olha, não reclama, eu tenho que ficar sentadinho somente, trazendo o dízimo, a oferta e está tudo bem. Não, irmão. As cartas apostólicas, elas nos chamam para a gente viver o evangelho. Não é apenas você ouvir o evangelho, é viver. É você sentir na tua pele, na tua alma, as aflições de Cristo. Paulo, certa vez, ele disse, trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que que você vai mostrar hoje, amanhã e depois da manhã? Qual é o testemunho que você vai dar? A Bíblia diz que nós temos que ter um bom testemunho, amém? Nós temos que ser zeloso para guardarmos a boa confissão de fé. É você abraçar hoje a tua fé, é você amanhã, você crescer na fé, depois da manhã você estar mais próximo de alcançar o verdadeiro entendimento, a compreensão, o conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Não é você ser mais um menino carregado por qualquer vento de doutrina, não. Vem um e diz uma coisa para você, você diz, será que é isso? Vem outro e diz uma outra coisa, ou será que é isso? Você vive aquela vida duvidosa, você não tem uma firmeza de caráter diante do evangelho que você professa. Veja aí. A Bíblia diz que nós temos que viver os sinais, irmão. A tua fé, o teu evangelho tem que proporcionar sinais que identificam que o Senhor é contigo. Veja aí em Atos, capítulo 2, e versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Irmão, esse é o evangelho que você tem que, abraçar. Uma igreja que você faz parte, aonde não acontece nada, irmão, aonde o cego não enxerga, aonde o coxo não anda, aonde o paralítico não é curado, aonde Deus não derrama a sua unção do seu espírito, irmão, tenha cuidado. Você vai morrer junto com essa igreja, se você não tiver cuidado. O que prova, irmão? Quais são, em outras palavras, a identidade do evangelho que você vive, se não for a confirmação de Deus, das tuas palavras, daquilo que você prega, por intermédio de sinais, prodígios e maravilha. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ela saía pregando, anunciando o evangelho. E aquilo que eles pregavam, aquilo que eles anunciavam, irmão, era confirmado pelo próprio Deus. A palavra que eles pregavam era confirmada pelo próprio Deus.
E a Bíblia diz que havia alegria naquele povo. Havia alegria de se pregar o evangelho. Qual é a alegria, irmão Alexandre? Você dizer que professa um evangelho tão, olha, rico e não acontecer nada na tua vida? Não, irmão. O evangelho, a Bíblia diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder, irmão. É poder para você vencer o pecado. É poder para você ministrar o milagre, a cura, olha, na vida dos outros. É você levar aquilo que Cristo tem te entregado. É você levar a parte que veio lá do céu, irmão. Porque as coisas da terra você adquire facilmente. As coisas da terra aqui você vai adquirir, olha, com a força do teu braço. Mas o evangelho não, tem que ser pelo poder de Deus. O evangelho não é pela força do homem, é pela força que vem do alto. Abra aí ainda a tua Bíblia, em Atos 14, versículo 3. Assim detiveram-se muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e prodígios. O que é que tinha aqueles homens, irmão, que eram melhores do que nós? O que é que aqueles homens tinham que eram melhores do que nós? Digam, eles tinham ousadia, eles tinham empenho, eles tinham coragem para lutar, para batalhar, eles tinham coragem para ir em frente. Você sabe por que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus? Você sabe por que a Bíblia diz que os medrosos não herdarão o reino dos céus? Que os adúlteros não herdarão o reino dos céus? Que os prostitutos não herdarão o reino dos céus? Que os mentirosos não herdarão o reino dos céus? E aí vai, porque tem muita gente pregando um evangelho, olha, que não é o de Cristo, que não é o de Paulo, que não é o de Barnabé, que não é o evangelho original. Irmão, olha, quem gosta de coisa falsa? Quem gosta? Quando você vai comprar um sapato da Nike, você quer aquele original, você quer o falso? Embora que custe mais caro, mas você quer o original, sim ou não? Então faça isso com o evangelho de Cristo. Busque o original, busque o verdadeiro, vá atrás, lute. Busque aquele evangelho que vai fazer uma diferença na tua vida, irmão. É o evangelho que aonde você vai passar, você vai incomodar as pessoas. Evangelho é isso. As pessoas se sentirem incomodadas com a tua presença. Quando você vem, as pessoas vêm dizer, lá vem aquele crente chato. Aquele crente não fala de outra coisa, só fala de Cristo, só fala de Jesus, só fala de salvação. Ele quer orar por todo mundo, ele quer curar, ele quer, olha, fazer oração de libertação. Mas esse é o verdadeiro cristão. Esse é aquele que abraçou o evangelho, ele não se incomoda com o que os outros vão pensar, ele não se incomoda porque ele não é, olha, um crente 007, não. Aquele que está oculto, que se esconde, né? Não, ele é aquele que ele quer ser que nem aquilo que Jesus disse, não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma cama, não, mas em cima, para que todos vejam. Irmão, a tua luz tem que resplandecer nesse mundo. A luz que você carrega tem que resplandecer neste mundo. Você não vai agradar não, mas o Senhor vai ser agradado com a tua presença. O Senhor vai ser agradado com o teu evangelho. E Paulo disse, importa agradar a Deus do que os homens. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor que você quer agradar, irmão? Você quer agradar a si próprio? Você não está vivendo o evangelho.
Jesus disse lá nos evangelhos, em Marcos, em Lucas, ele disse, olha, aquele que quiser me seguir, aborreça a sua própria vida. É aborrecer a própria vida, irmão. Evangelho é isso, é você aborrecer a sua própria vida. É todo mundo tá ali te chamando, olha, a tua família, os teus familiares, os teus parentes, os teus melhores amigos, dizer, vamos para canto fulano de tal, vamos ali, olha para a festa do fulano, vamos, olha para uma festa do final do ano, vamos, olha para uma festa de Natal. Você diz, não, o meu compromisso é com Jesus de Nazaré. O meu compromisso é com a minha igreja, o meu compromisso é com o evangelho que eu abracei. Eu não tenho mais nada a ver nesse mundo, eu não sou desse mundo, eu sou de Cristo Jesus. É isso, irmão. Mas tem muita gente hoje pregando um evangelho da facilidade, da acomodação. Não, irmão, vem para cá, olha, porque aquele pastor é muito duro, como o nosso pastor falou ontem. Não, aquele pastor é muito duro. Qual é o melhor, irmão? Uma dura verdade ou uma linda mentira? É melhor uma dura verdade. Porque a dura verdade, ela vai te salvar. Jesus, ele foi crucificado, sabe por quê? Porque quando ele falava, ele dizia, em verdade te digo. Ele não dizia uma meia mentira ou uma meia verdade, não. Ele ia direto. Quando um homem, já velho, um homem que era o principal dos anciãos de Israel, ele era um líder em Israel, ele era um governante em Israel, ele era um homem influente em Israel, este homem foi ter de noite com Jesus. Porque ele não queria aparecer diante das autoridades dos amigos que estava conversando com o carpinteiro de Nazaré. Aí ele disse, Senhor, eu sei que tu és mestre, Rabi, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus não passou a mão na cabeça, olha, daquele homem, porque ele era influente na sociedade, não. Ele foi direto, ele disse, olha, Nicodemos, se tu não nascer de novo, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não entrarás no reino dos céus. Ele foi direto na necessidade daquele homem. Meu irmão, evangelho é isso, evangelho é confronto, evangelho é guerra, evangelho é batalha, evangelho é vitória em Cristo Jesus. Tem luta, tem batalhas, tem tristeza, tem angústia, tem dor, mas tem o triunfo. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, sempre nós triunfaremos. Até na morte, irmão. Até na morte, se você está disposto a ser até mesmo martirizado, por causa da fé que você prega, você vai triunfar. Enquanto muitos vão dizer, olha, o homem morreu. Esse daí não incomoda mais. Esse daí já era. Espera daqui a 3 dias. O que é que vai acontecer? Espera daqui a 3 dias. Espera você ressuscitar. Espera, porque se você for martirizado, o teu nome vai ser anunciado, você não vai ser esquecido, o teu nome vai ser anunciado, e a obra que você fazia, vivo, agora morto, vai ser até maior. O teu testemunho depois de morto vai ser maior ainda. Quem já ouviu falar aqui de Martim Lutero, de William Tyndale, de John Hus? O que esses homens fizeram? Esses homens deram a vida. Eles rejeitaram o livramento, mas eles disseram, eu vou deixar a minha contribuição para o evangelho. Eu vou morrer numa fogueira, mas eu vou deixar a minha contribuição para o evangelho. A obra que eu comecei, o trabalho que Deus me deu,
A missão que o Senhor me entregou, eu vou até o final. Se não fosse esses homens, irmão, hoje, levante aí a sua Bíbliazinha, levante a sua espada. Se não fosse esses homens, hoje você não teria essa espada traduzida na tua língua. Talvez você ainda estivesse ouvindo a missa em latim. E o sacerdote de costa, para você não entender e não compreender nada. Mas hoje você está aqui cara a cara com o sacerdote. Você está aqui cara a cara com a palavra de Deus. Ela é muito clara na tua vida. E você só tem que aceitá-la, irmão. Você só tem que abraçá-la. Isso não é uma questão de religião, não, irmão. É uma questão de vida ou morte. Ou eu abraço o evangelho da salvação com toda a força do meu espírito, do meu ser, ou então eu não serei nada. Eu não posso colocar nada na frente de Deus. Eu não posso colocar nada que esteja na maior posição do que agora Deus, o evangelho de Cristo na minha vida. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas se vier a perder a sua alma? Do que vai adiantar, irmão? O que vai adiantar você dizer: olha, eu não preciso ser crente, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso disso, nem daquilo outro, mas eu estou, olha, numa boa. Engana-se você. Engana-se você. Se você ler esse livrozinho que está aqui, olha. Pega aqui, irmã, por favor. Pega aqui, irmã. Esse livrozinho aqui fala do ódio de Deus. Quem sabia que Deus tem ódio? Quem sabia? Pastor, isso é... Eu estou horrorizado. Tem crente que vai ficar horrorizado. Pastor, Deus tem ódio? Deus tem ódio. Não estou fazendo propaganda para você comprar o livro, não, né? Eu só estou lhe dizendo que tem muita gente que com esse evangelhozinho que está sendo pregado, que pastor passa a mão na cabeça dos membros, você não conhece o Deus que se ira. O Deus que é amor, sim. O Deus que na sua santidade, na sua perfeição, Ele é amor. Mas Ele também é justiça. Ele vai despejar todo o cálice da sua ira, da sua indignação sobre todo aquele, irmão, que recusar o evangelho da salvação, que recusar Cristo pregado naquela cruz. Vai ser triste. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Triste coisa é você, olha, cair, fazer parte do juízo de Deus. Quando Judas escreve lá, você lê em casa, só é uma folhinha só. Você vai ver que as pessoas daquela época, haviam pessoas que estavam na igreja pregando, uns eram por ganância, outros eram com todo tipo de sensualidade, outros eram com todo tipo de liberalidade. E Judas diz: olha, esses homens são homens vios, esses homens são homens ímpios, a qual, olha, o juízo de Deus já está lavrado sobre eles. Imagine hoje, irmão. Você já imaginou hoje? Será que tem alguém que prega por ganância hoje, pessoal? Será que você é capaz de enxergar isso? Será que tem alguém que prega porque um dia ele era um pastor de uma determinada igreja? Se você ler na Bíblia, você vai ver alguém muito parecido com Coré, Datã e Abirão. Quem já conhece essa historinha? Homens rebeldes, homens que foram contra os santos de Deus, Moisés e Arão. Mas hoje,
acontece a mesma coisa. O camarada é levantado na igreja, como pastor, como evangelista, como um dirigente. Mas ele não se conforma em estar debaixo da autoridade. Ele não se conforma na porção que Deus lhe deu. Ele diz, não, eu quero ter a minha igreja. Eu não quero mais estar debaixo, olha, da autoridade do meu pastor. Não, desse pastor não. Aí o que é que ele faz? Ele faz que nem Coré, Datã e Abirão. Olha, Moisés. Olha, Arão. Nós também somos homens de Deus que nem vocês. Deus também nos escolheu. Por que vocês querem ser diferentes e querem mandar em nós? Aí Deus ainda tem misericórdia, gente. Aí Deus diz, ô Moisés, ô Arão, manda eles fazer uma prova. Pega a vara deles e a de vocês e coloca dentro da arca. No outro dia, a vara de Arão floresceu. E assim foi feito tantos e tantos outros sinais. Mas aqueles homens não creram. Eram homens rebeldes. E hoje, irmão, do mesmo jeito que o evangelho é pregado, que pessoas estão vendo os sinais, os prodígios, as maravilhas que Deus faz, tanto na sua vida como na vida dos outros, eles dizem, não, aquele pastor não é de Deus. Não que todo milagre venha de Deus, amém? Tem que ter a palavra, tem que ter o evangelho original, tem que ter o discernimento, tem que ter o Espírito, tem que ter a graça, tem que ter, irmão, olha, tem que ter aquilo que é o alicerce. Você tem que ver de onde vem o alicerce daquela pessoa que está pregando, de onde ela veio, qual é o berço dela, aonde ela foi ungida, aonde ela foi formada, qual o conselho que ela esteve. Se o que ela prega, se o que ela anuncia, se o evangelho que ela defende é que nem o evangelho de Cristo, de Paulo e dos apóstolos. Tem que passar pela prova, irmão, tem que passar pelo teste, tem que passar pelo crivo de Deus, da palavra, senão, irmão, não é o original. Você tem que ser zeloso, ter cuidado, porque o que está em jogo é a tua alma. Não, eu vou ficar aqui nessa igreja, que aqui a gente apenas olha para um santo de pau, de pedra e de gesso. E eu acho que ele intercede por nós. Não, eu vou ficar nessa igreja porque aqui a gente fala com os espíritos. Não, eu vou ficar aqui porque aqui se bate uns pauzinhos e as coisas acontecem. Diga, tem que ter a palavra, irmão. Tem que ter o discernimento. Tem que ter o Espírito. A certeza de que aquilo que Deus está te dando, aquilo que o Senhor está te revelando, está de acordo com a palavra do Senhor. Aí, meu irmão, pode ter certeza. Pode anunciar esse evangelho. Pode anunciar essa verdade, porque Deus vai confirmar na tua vida ele. Não é homem, não é papa, não é bispo, não é líder de igreja nenhuma que vai confirmar, não. É o próprio Deus. É o próprio Deus que vai confirmar na tua vida que o que você está vivendo é a verdade de Deus. É o verdadeiro evangelho. Amém? Diga graças a Deus por isso. Vou passar aqui para o meu pastor. Pai do Senhor. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Isso. Põe a mão no seu coração. Irmãos, eu sei que às vezes a gente ouve e nada resolve. Então, eu tenho observado que não é pelo muito falar, mas
a importância que nós damos àquilo que ouvimos. Porque você vai ouvir muito, mas se você não der importância ao que você ouve, então amanhã o que você ouviu é nada. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Então você que é casado, quantas vezes você se reuniu com a sua esposa ou seu marido para discutir a relação? Principalmente as mulheres que gostam de falar mais do que os homens, né? Mas tem homem que fala demais também e tem mulher que é bem calada. Mas 90% são as mulheres que falam mais, né? Eu quero saber, quantas vezes você já discutiu relação? Quantas vezes você ficou 1 hora, 2, do lado de uma pessoa, falando, despejando os problemas que você tem em relação ao convívio com ela? Quem já passou por isso? Seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Isso. Quem já passou, gente? Por favor, levanta a mão. A não ser que não esteja me ouvindo. Você viu o resultado? Não? 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 Por quê? Alguém falou e alguém não deu ouvidos. E isso é o Evangelho. Se você não der ouvidos, não acontece nada. E eu queria resumir o que eu estou dizendo. Aquilo que Deus falou lá em Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter do seu mau caminho. Se, tudo é se, né? Aí ele vai ouvir, vai responder e vai fazer as coisas acontecerem. Mas, irmãos, se o povo ouvir, se as pessoas, elas entenderem o que estão ouvindo. Ontem eu vi o testemunho de uma irmã aqui que ela disse: pastor, vocês falavam e eu não entendia nada. Vinha para o culto, entrava muda e saía calada. E ela estava a ponto de ir para o mundo. Deu testemunho ontem. E quantas pessoas vão para o mundo? Quantas pessoas se desviam, se afastam, se esfriam, porque ouvem, mas não dão ouvidos? O que é um culto? Um culto é uma adoração a Deus, mas o que é uma palavra? É um conselho. Um conselho de Deus para aquele que é adorador. Então, se você é um adorador, você tem que receber e dar. Você faz a adoração, mas recebe a palavra. Porque quando você recebe a palavra, você vai aprimorando aquilo que você realmente deve ser diante de Deus. Amém? Então, eu queria que você, em casa, meditasse em Levítico capítulo 8, a consagração de Arão e dos levitas daquela época. Se você lembrar, Levítico capítulo 8, se você não achar trabalhoso ler isso aqui, lê em casa. Você vai ver uma coisa: Deus cobrou toda uma indumentária física, humana, para aqueles levitas. Todo um cuidado que Deus tinha para o culto levítico. Quando Jesus veio, o culto levítico acabou. Quem já leu isso no Novo Testamento? E quando... Ninguém leu isso no Novo Testamento? Amém. Pensei que era só eu que li a Bíblia aqui. Quando o culto levítico acabou, o que é que ficou, irmão? O que é que fica? Nada? Qual é o culto que agora deve haver? Se não é mais o levítico, é o quê? Ninguém sabe. Lá em Romanos 12, Paulo disse o culto racional. E como é que você presta um culto racional sem entender, sem ouvir? Quem está entendendo o que eu estou falando? Será? Aí você presta atenção numa coisa. Foi abolido o culto levítico. Para quê? Para dar lugar a um outro culto. Foi abolido o Antigo Testamento. Para quê? Para dar lugar a um Novo Testamento. Então, uma coisa saiu para entrar outra. Para quê? Para nos trazer
um ritual novo, uma liturgia nova, chamada, o que o pastor acabou de falar, mas ninguém entendeu, Evangelho de Cristo. É uma nova liturgia, é um novo chamado, é uma nova forma de interagir com Deus. Essa nova forma que eu estou falando tem 2000 anos. Aí o que é que as pessoas fazem? Como elas não recepcionam bem uma nova forma, como elas não entenderam o Evangelho, elas voltam para o culto levítico. Porque a praticidade do culto levítico, ela é bem maior. É muito mais prático eu tratar com Deus pelas coisas palpáveis. É muito mais prático eu racionalizar as coisas que eu posso ver. É muito mais fácil eu tratar com a divindade, com o soberano, através de coisas que são humanas, sacrifícios de animais, indumentárias humanas, rituais litúrgicos que tratam de coisas humanas. É muito mais fácil. Porque se eu tiver que tratar de coisas espirituais, eu não vou entender. Porque 1 Coríntios 2 diz que só entende as coisas espirituais aquele que tem o Espírito de Deus. Eu não sei se é em João, eu não estou puxando aqui da memória, que fala que quem não tem o Espírito de Deus não é filho dele. Coríntios, né? Não é filho dele. Então, irmão, se você não entende as coisas espirituais, qual é a diferença do Antigo e Novo Testamento? Da antiga e da nova aliança. Do culto levítico para o culto racional de hoje. Você não sabe. Você não entende. Você vai passar 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro da igreja e você vai continuar sem entender. Aí a gente lembra de um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais daqueles que tratavam da jurisprudência, do direito da época. Ele era um dos mais fortes na área jurídica da época. Sem falar que tratava também das coisas religiosas. Esse cara vai falar com Jesus e Jesus trata com ele de coisas que ele não entendeu. E por que ele não entendeu? Jesus disse, você não está entendendo, eu tentando exemplificar, tentando mostrar de uma forma humana, se eu lhe falasse de forma espiritual, como é que você deveria entender? Como é que você iria me entender se eu falasse da forma como eu ouvi lá de cima? Quem está entendendo? Então, às vezes, irmão, Deus não se revela para a gente, não é porque Ele não queira se revelar. Ele não se revela porque Ele sabe que você não entende a língua dEle. Você não entende o mundo espiritual. E é por isso que você é facinho de se desviar, de se desvirtuar do caminho. Entendeu? Fica fácil para Satanás encher o teu ouvido. Fácil mesmo. Tenha cuidado com isso. O Senhor quer resgatar e vai vir buscar um povo que é espiritual. Um povo que está disposto a cultuá-lo a forma como ele pediu. Como é que ele pediu? Quem lembra? Quem leu? Os verdadeiros adoradores vão me adorar agora como? Em espírito e em verdade. Mas se eles acham que adorar em espírito e em verdade independe de entender, não independe. Eu tenho que entender como é adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu não preciso falar muito, mas também eu não posso entrar e não entender nada, e não ouvir coisa nenhuma, e não dar ouvidos à voz de Deus, porque isso vai ser uma coisa terrível no seu amanhã. Já está sendo no hoje, e amanhã vai piorando. Você vai pensar assim, rapaz, mas minha vida, por que a minha vida espiritual não desenvolve? Exatamente porque você está buscando coisas humanas e não as coisas espirituais.
Quem entendeu isso? Amém? Feche os olhos. Ô irmão, tenta me ajudar aí em cima, ou vocês aqui no louvor aqui embaixo. Faz um fundo musical para mim aí. Eu oro a Deus para conseguir pessoas para ajudarem aqui na igreja, mas infelizmente a gente não tem. A gente conta com poucos. Mas eu queria que você pensasse, rapaz, o que é que eu posso ser além de um frequentador de igreja? Será que eu posso ser um obreiro, uma obreira? Ou eu vou ficar a vida toda só ouvindo a reclamação do pastor lá e não fazendo nada com isso? Hã? Alguém trouxe uma alma para Jesus hoje? Só você e você? Foi? A irmã trouxe uma? Amém. 3 pessoas. Uma andorinha vai fazer verão com 3 pessoas, pessoal? Quem ouviu o meu chamado quando eu falei que esse ano você tem que trazer 12 almas para o Senhor? Quem ouviu ontem? E hoje fez nada por quê? Hoje ficou em casa balangando o beijo sem fazer nada por quê? Ah, pastor, eu estou cansado. Então no dia do juízo Deus vai estar cansado em relação a você também. Será que quando é que você vai tomar consciência de que você tem uma ordem de Deus para cumprir? É mais importante do que o teu trabalho secular. E se não fosse, sinceramente, eu não faria isso que eu faço. Eu estaria só no secular. Porque no secular, eu vejo resultados. No espiritual, na igreja, eu só vejo lá em cima. Porque aqui embaixo, as pessoas não querem se dobrar à ordem divina. Não é verdade? É ou não é verdade, pessoal? São duros de coração. Então eu quero que você pense. Se você vai ficar a vida toda sendo 0 ou -1. Por que é 0? 0 porque não faz nada. E -1 porque não vem nem para os cultos. Além de não fazer nada, de não ganhar almas, ainda falta nos cultos. É 0 e -1. Quando é que você vai ser o crente mais 1? Mais 2? Ou como eu disse ontem, mais 12? Pastor, o senhor está me reclamando? Não estou não, é Deus que está te reclamando. Coisa linda, um bocado de obreiro desviado, diácono desviado aqui, um bocado. Chegou um para mim aqui e disse, foi filho, pastor, cadê esse povo? Eu digo, não sei rapaz, eu acho que está tudo desviado. Mas é porque falta o amor, irmãos. Falta convertimento, falta você deixar de querer fazer a sua vontade. Eu disse para Deus, Senhor, tira tudinho, leva bem longe dessa igreja. Eu não quero nenhum deles lá, porque eu cansei de trabalhar com eles. Eu quero outras pessoas na igreja. Troca as vestes dessa igreja, bota uma gente nova, faz um sangue novo aparecer, gente com o Espírito Santo, com o sangue de Cristo, porque os que estão lá, eles não querem fazer a obra. E essa obra é uma obra missionária, é uma obra que visa almas. Eu tenho orado assim, irmão, porque, meu Deus do céu, como é triste você falar com as pessoas e elas simplesmente só darem ouvido de mercador. Quem está entendendo o que eu estou falando? A mesma coisa que você enfrenta no seu casamento, eu enfrento aqui na igreja. Vocês são aquela pessoa que não quer dar ouvidos à voz do noivo. O noivo fala pelo pastor. O noivo usa a boca do pastor para falar. E a noiva, ó. Então eu pergunto, o que eu faço para que você entenda de uma vez por todas que, como o pastor disse, a tua salvação está em jogo? Evangelho, sem isso é nada. 2017 começa hoje o primeiro dia. Se você no primeiro dia não traz uma alma para Jesus, no primeiro dia você não trouxe aquilo que deveria apresentar a Deus, se o seu coração está, sabe, cheio de pecado. Ontem eu falei
esvazia o porão. Quem lembra de ontem? Mas você não esvaziou o porão. Você não se deu o trabalho de descer lá e olhar. A minha filha tem 11 anos. Ela disse: papai, quando o senhor estava orando, tinha 2 meninos, até mais velho que ela, que ficaram ajoelhados lá atrás. Ela foi lá, porque ela parece muito com o pai dela nisso aí. Ela foi lá ver por que eles não vieram para frente. E um deles estava usando o celular. Agachado ali de trás da cadeira, usando o celular na hora da oração. A mãe e o pai aqui na frente, ele usando o celular lá atrás, escondido do pastor, mas não esconde de Deus. Quem está entendendo isso? E o outro, ela perguntou assim: mas por que você não foi lá para frente orar? Não sei. Aí o pai e a mãe me ligam, aí diz assim: pastor, não aguento mais, esse menino está me dando muito trabalho, só quer andar com gente do mundo, só quer fazer as coisas do mundo. O problema é que o pai e a mãe também não querem ser exemplo para o filho. A minha mãe, que está aqui hoje, ela fazia assim comigo, ó. É para ir para frente? Vamos. Bora. Ela não perguntava se eu queria, não. É para ir para o culto? Bora, bora. Vamos para o culto. É para ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia, vamos? Bora, ler a Bíblia. É por causa disso que hoje, quando não queria era pia. Hoje, eu estou aqui, primeiramente por causa de Jesus. Depois, porque aquela mulher de Deus foi usada poderosamente para me mostrar o caminho. Vocês estão entendendo ou não? Mas essa criaçãozinha, desculpe, essa criaçãozinha idiota que as pessoas fazem, os filhos fazem o que quer. Eu não vou falar não, menino já está grande. Se está grande, meu irmão, aí é que você tem que falar mesmo. Aí é que você tem que puxar. Vai deixar o menino fazer o que quer, daqui a pouco ele está dando um tiro na tua cabeça. Ontem a irmã falou que tem 2 pessoas da sua família que estão na vida do crime, né? Eu te garanto que não foi do dia para a noite, foi toda uma criação nisso aí. Né? A concessão. Ah, não, mas deixa o bichinho. O bichinho vai virando um monstrinho. E daqui a pouco é um monstro, matando todo mundo no meio da rua. A igreja quer fazer com que isso mude, mas você não quer ajudar a igreja. Hein? Se você não quer, a igreja não pode ajudar a sua família, seu casamento. Entendeu? Porque não vai resolver. Seus filhos estão fadados a viver a vida lá de fora, porque você, papai e mamãe, não quer viver aqui dentro com eles. Olha quantos pais faltam a semana toda, ou então ficam ali fora conversando besteira na hora do culto, em vez de estar aqui dentro. Eu vejo aqui mulheres que já deveriam ter noção de muita coisa, não sabem ainda nem abrir uma Bíblia porque não lê em casa. Aí como é que o filho vai ler? Se a mãe não lê, se o pai não lê. Por que o filho não evangeliza? Porque o pai e a mãe não evangelizam. Por que o filho não é dizimista e ofertante? Porque o pai e a mãe são miseráveis também. Ele vai seguindo o caminho. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.